Então, voltando aqui a essa questão dessa relação que acontece entre turismo e cultura. Só apresentar o pessoal aqui. Então, quando a gente acaba trazendo essa questão que o turismo também se utiliza dessas manifestações culturais de modo que explora e apresenta aos turistas, a gente está falando justamente dessa questão da indústria do entretenimento, que o foco central está aí na espetacularização dessas manifestações. Então, isso não é interessante de se trabalhar, porque isso acaba trazendo os aspectos negativos para a comunidade, como a gente vai ver em alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Tem alguém com o fone ligado aqui, peraí. Tá. E aí eu trago como exemplo para vocês o Círio de Nazaré, né? O Círio é um evento que acontece aqui na cidade de mais de 200 anos, tá? Ele é um patrimônio cultural de natureza imaterial, então ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi colocado como patrimônio de natureza imaterial nesse ano. E o Círio de Nazaré ele tem alguns simbolismos, né, que a gente acaba observando, como a corda, a berlinda, o próprio manto, que cobre a santa, os brinquedos de Miriti, o próprio almoço. Toda essa relação que acontece dentro do Círio, ela é importante que ela permaneça, ela permaneça por decorrer do tempo, porque ela faz parte do processo dessa manifestação cultural que é o Círio. Então, o Círio foi construído iniciou com uma procissão e outros elementos foram adentrando a essa manifestação cultural. E não somente relacionada à questão religiosa, mas às questões profanas, por exemplo, como as outras manifestações, seja o Alto do Círio, seja a Festa da Chiquita, seja o Arraial do Pavulagem. Todas essas manifestações elas foram de alguma maneira, sendo atreladas a essa manifestação maior que é o Círio de Nazaré. O grande problema, muitas das vezes, de uma manifestação dessa proporção é justamente que a gente acaba sofrendo. Vamos nos colocar agora como residentes de Belém, né? E aí eu quero ouvir um pouco de vocês. O que eu sinto quando acontece Belém? Quando chega outubro. É engarrafamento, é uma loucura, é muito som, o sossego não existe nesse instante, né? Então, esse aspecto negativo ele acaba vindo por conta do quê? Por conta desse número grande de pessoas. Mas isso acaba sendo um aspecto negativo de menor importância, porque o aspecto maior, positivo, ele acaba sendo justamente essa permanência dessa manifestação, né? Que todo ano vai acontecer, que todo ano a gente se prepara para que a gente consiga nos manifestar, né, nós paraenses, nós de Belém, nos manifestar a partir do Círio de Nazaré. Então, nós que promovemos essa cultura. É nós que mantém essa cultura, é a gente que mantém essa cultura viva, presente, né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o Círio, que está mais presente na nossa realidade? De tudo que a Aqui, gente já falou. todo ano eles compram fogos e esses fogos já tá bem marcado para o Círio. É claro que para todos os eventos do ano, mas fogos, chuva de papel picado, que a gente se prepara para isso. Justamente. Como você pontuou também, professor, muitas outras coisas que não são tão diretamente ligadas ao Círio, mas acontecem na época, tipo o ITA, Center Park, que é uma coisa que virou cultural também pra gente. Porque muita gente que nem vai ao Círio, que nem é da religião católica, mas o tempo todo tá no ITA e tá nas festas que acontecem ao redor do Círio. Justamente. Então, é a gente que faz essa cultura. Mesmo que venham culturas de fora, culturas que acabam entrando na nossa, né?
mas a gente constrói a nossa cultura. A gente, Belém, tem uma forma diferente de vida, né? Aqui a gente, por mais que seja uma capital, mas a gente tem o antes e depois da chuva, a gente tem o rio como aquele lugar da gente contemplar, da gente dessa relação com o ambiente também, porque muitos de nós viemos do interior ou tivemos parentes que vieram do interior. Então, essa relação com a cidade, ela é importante. E aí, quando o turismo entra nesse contexto do patrimônio, das manifestações culturais, ele acaba oportunizando, né, que a gente divulgue a nossa manifestação, a nossa cultura, e faz com que também a gente consiga manter essa cultura viva por muitos anos, né? Como a gente tem um exemplo do Círio de Nazaré, mais de 200 anos. Tá? E aí eu trago uma outra manifestação que acontece em Bragança, que é a Marujada. A Marujada, ela teve início em 1798 com os senhores brancos, atendendo ao pedido de seus escravos, e permitiram a organização de uma irmandade e a primeira festa em louvor a São Benedito. Tem um documentário que é tarefa de vocês, documentário no YouTube, Os Beneditos, foi um documentário feito pela TV Cultura. Então, é tarefa de vocês para casa assistir esse documentário. Até porque a nossa visita técnica vai ser para Bragança. Então, a gente precisa conhecer tudo sobre Bragança, né? O roteiro que a gente vai executar vai ser sobre Bragança. Então, a gente precisa conhecer o que acontece em Bragança, as manifestações. Vocês vão perceber que a festividade de São Benedito ela não acontece somente em dezembro. Ela acontece desde outubro, com a esmolação. Vocês no decorrer, eu não vou falar tudo o script do vídeo, né, do documentário, porque vocês vão perceber. Como é, professor, o nome do documentário? Os Beneditos. Tá bem. Se não me engano, é Os Beneditos, mas eu vou verificar direito, eu mando o nome direito no grupo. E aí, nesse documentário, vocês vão perceber que a festa não inicia somente em dezembro, não acontece somente em dezembro, ela acontece praticamente o ano todo. Mas, se tratando de Marujada, que é uma manifestação dentro das festividades de São Benedito, a gente consegue perceber aí o tão importante que é essa manifestação, enquanto ela está viva, né, naquela cultura. Então, a Marujada ela é constituída na maioria por mulheres, cabendo ali a direção e a organização. Então, quando vocês visitarem, né, e eu pretendo esse ano, se Deus quiser, que aconteça a Marujada, vivenciar a Marujada. Porque não somente a Marujada, mas toda a festividade de São Benedito. Porque na Marujada ela só inicia quando a capitoa, que é a mulher que comanda essa festa, chega e diz, iniciou. Né? Então, ela que tem para você. A gente percebe essa relação aí da cultura com a questão do gênero, né? Com a questão A capitoa, professor, inclusive, é a mais velha do grupo todo. Isso, justamente. Então, ela tem a figura da mulher aí está muito presente. As discussões que a gente coloca hoje, né, de questão de gênero, da importância da figura da mulher, pode ser percebida aqui, ó. Como a mulher tem importância aí, né? Como a gente precisa valorizar esse tipo de cultura, porque a gente consegue perceber a presença de uma figura que muitas das vezes é muito colocada nas bordas da sociedade. Somente a figura do homem que é colocada no centro. E a gente percebe numa manifestação que não, que é elas que mandam, né? A Marujada só inicia a partir com a chegada da capitoa. Então, a gente percebe que essa dança é comandada pelas mulheres e acompanhada musicalmente pelos homens, que tocam os instrumentos, violas, rabecas, os violinos, tambores, e que muitos desses instrumentos estão vinculados à cultura afrodescendente, à questão da religião católica, né? Então, a gente percebe que a Marujada ela é uma manifestação importante da gente compreender, porque ela pode ser
vocês futuramente podem fazer um roteiro interessantíssimo somente, por exemplo, dessa manifestação, né, a partir da marujada. Então, a marujada ela é caracterizada pela dança, cujo ritmo principal é retumbão. Aí vocês vão a partir do documentário, saber, pesquisar e compreender o que é esse retumbão, né, onde está presente. E essa dança ela é dividida em várias, né, em vários momentos. Tem a contradança, tem esse retumbão, tem a mazuca, tem a valsa, tem o shot bragantino, tem o chorado, tem a roda. Então, são vários ritmos que estão presentes dentro da marujada. A gente só vai conseguir isso se a gente ler, se a gente pesquisar, se a gente assistir um documentário. Não tem como a gente ser um profissional de turismo, adquirir todas essas informações se a gente não vai atrás. Então, se eu estou falando isso é porque eu assisti documentário, porque eu li artigos a respeito dessa manifestação. Então, tarefa é essa, tá? Assistir documentário. Então, desde 2009, a festa foi declarada Patrimônio Cultural, Imaterial e Artístico do Pará. Então, até isso a gente tem que perceber. Essas pequenas informações é importante na hora de apresentar a cidade para o turista, né? Que o turista possa compreender que aquele patrimônio, aquela manifestação é declarada como Patrimônio Cultural e Artístico do Estado do Pará. Isso o visitante acaba percebendo a importância, né, dessa manifestação e aí construir um respeito em relação a essa cultura. Tá? Alguma colocação, alguém daqui? Professor? Sim, pode falar. Já ia falar sobre isso. Tem uma cidade antes de Bragança, que é Tracuateua. A marujada lá acontece em janeiro. Então, são 3 dias de festa. Uhum. Um dia para São Sebastião, outro para São Benedito, porque São Sebastião também tem, eles estão tudo de azul e branco. Uhum. E é muito bonito. É um dia para um santo, o outro dia para o outro santo, e no último dia, a comunidade, mesmo sem estar caracterizada, pode participar. Uhum. Sim. Então, quem já pôde presenciar, é muito bonito eles levantando o mastro com frutas, alimentos, brinquedos, a derrubação do mastro também é muito bonito, as missas que acontecem, é tudo muito organizado, tem um dia que Tá cortando. Tá cortando, Glaucio. Os juízes pagam almoço. Oi. Agora. Minha internet falhou. Agora. A internet está falhando. Então, assim, é muito bonito. Justamente. Porque se a gente não tiver um comprometimento com essas manifestações, como é que a gente vai fazer com que elas permaneçam vivas para a gente conhecer, para a gente visitar? E o turismo ele tem que ir com essa cara, né? Com esse olhar criterioso, com esse olhar sensível, com esse olhar de respeito em relação a essas manifestações. Porque o turismo ele tem que ser um aliado na preservação dessas manifestações culturais. O turismo, a gente tem que olhar o turismo como com isso que eu falei para vocês, como uma ferramenta importante de preservação e conservação dessas manifestações. É esse o cerne de toda a questão que a gente tem que discutir o turismo na atualidade. E fazer com que o turismo ele perca um pouco a gente consiga tirar um pouco desses impactos negativos e consiga trazer mais impactos positivos para a comunidade. Certo? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Não. Não? Eu vou passar para outro exemplo dessa relação cultura e turismo. A Festa do Saré. A Festa do Saré é uma grande manifestação folclórico-religiosa onde acontece o encontro da cultura indígena amazônica
com a religião católica introduzida com a chegada dos jesuítas. Então, a festa do Sairé ela acontece em Alterra do Chão, que é uma vila na cidade de Santarém, no oeste do Pará. Não sei se vocês têm conhecimento, mas eu sou de Santarém. Eu sou Meu sonho é conhecer Santarém. Pois é, eu sou mocorongo de lá, mas moro aqui em Belém já há 10 anos. Então, professor, a gente podia fazer uma visita para lá. Pois Verdade, né? professor, bora fazer. Pode pensar. Eu preferia 1000 vezes Santarém do que São Luís. Pois é. Santarém é muito bom, professor. Eu já morei lá durante 1 ano a trabalho. Olha aí, a gente pode pensar futuramente, né? Fazer um roteiro para lá. E trazendo um pouco da minha memória enquanto morador da cidade de Santarém, que vivenciou o Sairé antes desse espetáculo que acontece agora, que é a festa dos botos. Como que acontecia o Sairé? O Sairé acontecia, a partir da minha memória, numa praça, né, bem em frente à igreja católica principal da vila, e eram colocadas barraquinhas, e na frente dessa praça tinha danças, tinha quadrilha, tinha o lodum, tinha várias danças que faziam acontecer a festa do Sairé. Mas antes disso acontecia todo um rito religioso. Então a gente não pode esquecer que a festa do Sairé ela é uma festa religiosa, né? Então que traz um pouco dessa questão da religião católica. Então, esse arco que vocês observam aí, trazido também por uma figura importante, né, que é eu esqueci o nome dela agora, que ela também ela tem a mesma importância que a Capitoa lá de Bragança. Eu esqueci o nome agora dela, mas vocês podem pesquisar depois. Que ela que traz o arco, né, que esse arco representa o quê? O louvor ao Divino Espírito Santo, que aí incorpora um pouco dos elementos da natureza e do folclore indígena. Então, essa festividade é uma das mais antigas, segundo alguns historiadores, né? Então, alguns relatam que tem mais de 300 anos. Então, a festa, ela inicia ela inicia na quinta-feira, né, com o levantamento dos mastros, aí quando a Glaucia traz a questão dos mastros, lá de Tracuateua, né, da festividade de São Benedito de Tracuateua, o mastro também está presente aqui no Sairé. Então, na quinta-feira, os homens eles vão para a mata em busca de alimentos. Não só os homens, as mulheres também, porque é uma disputa, na verdade, né, entre os homens e as mulheres. Vão atrás do mastro e aí traz no ombro o mastro, atravessam, né, o riozinho que passa na frente, o lago, e vão colocar alimentos nesse mastro, enfeitar esse mastro com alimentos. E vão erguer esse mastro. Então, esse mastro ele fica desde a quinta-feira até a segunda-feira, quando acontece a derrubada dele. Então, a gente observa aqui vários símbolos que estão presentes dentro de uma manifestação cultural. A gente só vai conseguir perceber isso se a gente se a gente conseguir um conhecimento anterior à nossa vivência e a própria vivência dentro dessa manifestação. Tá? Então, o arco ele representa justamente isso. Então, geralmente, esse arco ele é feito de cipó, com madeira, e ele é enfeitado aí com fitas coloridas e flores, que, na verdade, tem um simbolismo, que é a fartura, né, de alimentos na região. E nesses dias que acontece aí a festa do Sairé, são dias dedicados, por exemplo, aos ritos religiosos, missas, ladainhas, rezas. Então, a festa do Sairé é tudo isso que eu acabei falando para vocês, né, de forma mais resumida, para a gente perceber quanto é importante a preservação dessa manifestação. Então, essa forma mais que acontecia na frente da igreja, na época que eu era criança, acontecia justamente dessa forma. Só com o tempo foram percebendo que, que a festa ela deveria ter uma proporção maior, justamente atrelada à questão do turismo, né?
E aí se pensou em criar o Festival dos Botos. E aí muitos dos estudiosos relatam que Festival dos Botos tem muita relação com o Festival de Parintins, né? Inclusive o Professor, formato. Sim, pode falar. professor, teve alguns anos atrás que minha tia foi para um festival, não sei se é o do Sairé, que tem tipo uns carros alegóricos bem grandes mesmo. Sim. Uhum. Tipo numa arena, assim. Não sei se faz parte do Sairé. Porque e no estado do Pará, que eu tenho conhecimento que acontece dessa forma, mas cheio de detalhes, com um festival grande como Parintins, né, que tem a arena grande da disputa dos bois, festival dos botos, dentro da festividade do Sairé, e o Fest Tribo, que é o festival em Juruti. Também tem essa proporção mais de espetacularização dessa manifestação. Então, o Festival do Boto foi criado justamente para fazer a festa se tornar um espetáculo e atrair turistas. Entenderam? Então, essa foi a intenção aí de atrelar um pouco essa manifestação com o turismo. Então, na minha época, não existia esse festival. Existia, mas era não dessa proporção que acontece hoje, esse formato que acontece hoje. Era um formato mais simplório, mais de uma festividade mais ali na vila, com as pessoas de Santarém que iam presenciar. Hoje não, hoje o festival tem uma proporção grande, chama turistas, chama pessoas de todo o mundo para vivenciar aquela manifestação. E é interessante que há essa disputa entre os botos, né? E a comunidade ela tem um apreço muito grande na preservação dessa manifestação. Então há também uma relação um pouco de discórdia, assim, um pouco em relação a essa questão da parte religiosa com a parte profana da festa. Tá? Então, o Sairé acontece de uma forma bem... ela foi, na verdade, se modificando com o decorrer do tempo, e quando a gente vai trazer a discussão do turismo para essa atividade, a gente acaba colocando aí o Festival dos Botos, a questão do espetáculo, enquanto algo a ser promovido para aquela vila, né? para aquela comunidade ali. E aí, a partir disso, acaba surgindo a especulação imobiliária. Hoje, quem dera eu ter uma casa em Alterra do Chão. Se não tiver, acho que uns 300 mil ou 400 mil, não consigo, porque é bem caro, né? Ali no centro da vila. Então, antigamente, isso era, os terrenos eram baratos, né? Hoje tem essa questão da supervalorização do espaço. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês é para dizer que a espetacularização acaba acontecendo vinculada ao turismo e acaba trazendo benefícios e malefícios, né? E aí a política pública tem que estar de presente junto com a comunidade, fazendo uma balança para que não ocorra a perda dessa identidade cultural, que aconteça o respeito por essa manifestação. Tá? Então, quando eu ia, né, quando estava presente, geralmente eu gostava eu ia lá com a senhora, que é a figura importante dentro desse festival, e eu conversava. Tem uma barraca que é feita para ela, aí você vai conversa com ela. Então, o turismo é interessante quando você consegue ter essa aproximação com o residente, porque senão fica uma coisa muito engessada, né? Esse distanciamento. E aí não é tão interessante, né? É interessante ter laços, que a gente consiga aprender dos dois lados, né? Tanto o residente com o visitante com o residente, e vocês aí mediando essa relação que é importante. Aqui eu trouxe um pouco sobre o festival o Fest Tribal, que acontece em Juruti. Pouco se tem conhecimento em relação a esse festival. Então, esse festival apresenta cordões de pássaro, que muitas das vezes esses cordões de pássaro já acabaram. Na cidade de Santarém, por exemplo, eu vivenciei muitos cordões de pássaros, né?
Hoje já não tem mais. Hoje não consigo mais presenciar. Não sei no interior como é que está se acontece essa manifestação. As quadrilhas, professora, sim, desse festival que eu tava perguntando mesmo, do, Juruti. do Juruti, né? Foi Pois esse que é. ela mandou filmagens e tal. Isso, que poucas pessoas conhecem, né, esse festival. Conhece mais outros que têm um peso maior, uma promoção maior. Então, esse festival ele traz uma representatividade importante, tem uma história da importância dele, como ele surgiu. Vocês podem pesquisar um pouco melhor depois na internet sobre ele. Tá? Então, esse festival também, desde 2018, ele é considerado como patrimônio cultural do Pará, e aí a gente percebe como é importante que esses patrimônios sejam registrados, porque patrimônio material é registrado, não é tombado. Tombado a gente tomba só questão material, prédios, edifícios. Mas esse patrimônio material ele é registrado. Né? Então, quando é considerado pela política, pelas leis, patrimônio cultural do Pará, por exemplo, dá maior visibilidade, a política pública consegue recursos para promoção ou para permanência, para continuidade dessas manifestações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí eu vou fazer Professor, o senhor sabe o nome do festival que tem em Afuá, que é uma disputa de camarões? Pois é, essa cidade que eu falei para vocês da Palafita, né? Cidade da Palafita. Justamente. Linda. Tem Muito linda. tem um outro documentário que fala justamente de Afuá, mas o documentário ele não fala profundamente sobre algum festival, fala mais da cidade, do aspecto da questão da bicicleta, mas não fala um pouco sobre essa característica. Eu não tenho conhecimento desse festival. Mas, geralmente, nos interiores acontecem muitos festivais. Geralmente, Festival do Camarão, festival atrelado muito à culinária local também, porque não podemos pensar somente em festivais de ordem só de manifestações, como eu acabei de apresentar para vocês. Mas outras manifestações a partir da culinária local também é importante a gente valorizar e até promover esse tipo de manifestação. Então, fazendo um resumo, a gente conheceu nessa aula que a cultura é um elemento pertinente quando se trata da motivação dos turistas em visitar outras localidades, né? A gente percebe que as identidades locais e as manifestações culturais são enaltecidas e valorizadas a partir da realização de festas e celebrações. E, entretanto, é pertinente que sejam analisados os impactos que isso pode gerar aos comunitários, né, à sociedade daquela localidade, como também na alteração ou desvalorização da sua memória coletiva. Então, essas questões a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado, um olhar mais crítico sobre de que forma o turismo, a partir dessa relação com a cultura, pode trazer de benefício para aquela comunidade. Certo? Agora eu quero ouvir vocês. E a gente tem 10 minutos. Oi? Estão me escutando? Oi. Oi. Tá aberto É que sumiu. eu tirei, finalizou já o slide. Agora eu quero ouvir vocês um pouco, porque a gente tem 10 minutos. Se a gente acaba não lembrando, assim, não promovendo essas práticas culturais, eu imagino que a gente vai entrar num processo de desmemória coletiva, como foi o exemplo dos cordões de pássaros que tinha aqui na cidade. Isso mesmo. Tem alguns cordões de pássaros que existem ainda na cidade, mas não são tão valorizados. Quando tem a época junina, que os governantes promovem
algumas coisas para a gente se apresentar, raramente tem os cordões de pássaros. Eles dão mais valores na quadrilha do que na própria cultura. Antes era mais presente isso, até a parte da quadrilha. Ainda tem bastante, mas não tanto quanto anos atrás. Justamente. A importância que a gente dá a determinados festivais, né? Por que é importante a gente manter esses festivais? Porque esses festivais oportunizam que esse tipo de manifestação ela não suma do mapa, né? Que ela que não acabe. Então, muitas das vezes esses festivais só conseguem acontecer a partir da política pública, do incentivo, né? Das políticas públicas nessa questão de preservação dessa cultura. Se não há muitos grupos, relacionados a essa manifestação, não consegue se manter ou se promover divulgando o seu trabalho. Né? Então, a gente percebe muito também isso em relação à questão das rodas de carimbó, em relação às outras danças, como o Lodum, que eu até vi que o professor de história colocou para vocês, trouxe para vocês. Então, essas manifestações, essas danças, né, elas acabam se perdendo porque não há um incentivo e não há uma preservação e permanência dessa manifestação, dessa identidade que é típica da gente. Mais alguma colocação? Mais alguma colocação? Entenderam direito? Estou aqui para tirar dúvidas de vocês e ouvi-los também. Sim, sim. Eu acho interessante ver, professor, que como quando a gente estuda turismo, as coisas são muito interligadas. Por exemplo, você está falando sobre cultura agora, em geografia a gente também estava vendo esse processo de cultura, a aculturação que vem, né, o hibridismo cultural, a gente estava vendo tudo isso e a gente consegue fazer esse paralelo o tempo todo. Né? E sim, o impacto da globalização também bastante. Isso mesmo. Porque eu coloquei até em outras aulas também que esse processo da globalização ele acaba sendo um pouco devastador porque determinadas culturas sobressaem às outras. Né? E muitas das vezes a gente acaba padronizando determinadas culturas e a nossa própria cultura ela fica esquecida no submundo não acontece, né? A gente acaba valorizando outras culturas e não a nossa. Isso é triste, né? Isso é complicado de se ver. Não, o turismo ele acaba o turismo do lado a partir de um aspecto positivo consegue fazer isso, trazer esse resgate. E quando você traz o turismo com essa concepção de valorização, de resgate da cultura, divulgação das manifestações, ele acaba oportunizando e trazendo aí a permanência, a preservação, a valorização dessas culturas que acabam, se não acabam sendo esquecidas. Mais alguma coisa? O que acontece é que eu, por exemplo, não reconhecia a quadrilha como parte da cultura. Meu irmão também não, porque ele participava, mas era algo divertido, era uma atividade, encarava até como esporte também, mas não enxergava como cultura até alguém vir nos informar sobre isso na escola. E a gente, poxa, estava na nossa cara e a gente não via como isso. E depois foi ver com outros olhos. Justamente. A gente tem um grande problema na nossa base curricular do ensino médio, ensino fundamental, que é justamente trazer à tona essas discussões relacionadas à nossa cultura, né? A valorização. Muitos dos livros, na verdade, traz culturas de outros lugares, né? Traz formas de outros lugares que não condiz com a nossa realidade. Então, enquanto a gente não começar a produzir material a partir da nossa realidade, a gente acaba não se vendo, né? Acaba vendo a outra cultura como a nossa cultura e esquece, né? Por isso que é importante dentro das escolas, e eu gosto muito, né, de presenciar,
que são as festividades que acontecem nas escolas, né? Juninas, até mesmo as religiosas, porque isso faz com que a criança ela consiga ela começa a assimilar que aquilo faz parte da vida dela, que isso é a cultura dela, não uma cultura exterior, né? Não uma cultura de fora. Por isso que é importante essa trabalhos relação, importantes. essa relação da educação, da cultura, né, atrelada para que a gente consiga perceber que a gente é produtor de cultura. A todo momento está desenvolvendo cultura. O problema, professor, é que tem escolas hoje em dia que não promove mais. A escola que a minha filha estuda, por exemplo, tem 4 anos ou 5 que não promove mais. Pois é. Promove qualquer outra coisa de outro país, se for preciso, mas não promove mais. Pois é, o tal do Halloween, que não é típico daqui, né? Mas o que poderia ser feito numa situação dessa? Geralmente tem reunião de pais, né? Reunião com a comunidade, e essas questões ela tem que ser instigada pelos pais, né? Pelas pessoas que têm um conhecimento mais sobre isso, para que comece a provocar essas escolas, para que elas começam a promover e trazer de volta como acontecia antigamente. Porque na minha época acontecia tudo isso, né? Tinha a questão junina, tinha as festas juninas, tinha a questão da pátria, tinha a questão religiosa, tinha um calendário de eventos culturais dentro da escola que fazia que a gente se enxergasse nossa cultura, né? Se isso foi se perdendo com o tempo, é preciso que alguém, de alguma maneira, consiga trazer e resgatar isso novamente. Acho que a partir dessa relação da família, dos pais e até mesmo dos professores, tentar trazer de volta isso. Porque senão vai acabar trazendo culturas de fora e a nossa cultura fica meio que esquecida. Por isso que é importante quem é pai, quem é mãe, apresentar, levar seus filhos a essas manifestações para que eles consigam se ver nesses lugares, nessa cultura que é nossa. Mais alguma questão? Alguma coisa a mais? Estão tão calados vocês. Só que eu estava lembrando do último desfile escolar que eu vi ano passado, e as crianças elas estavam vestidas de Matista Pereira, de Saci, essas coisas, promovendo isso também. Uhum. E tinha um grupo também de outra turma vestidos de super-heróis da Marvel e mostrando isso para todos. E a população, ela observa mesmo, é todo mundo junto, mesmo que o seu parente, a sua criança não esteja lá. A gente está finalizando, já vai setembro. faltando 1 minuto para finalizar a aula. Então, eu queria agradecer a vocês pela presença. A gente se encontra na quinta-feira. Aí eu vou verificar qual disciplina eu vou ministrar na quinta. Tá bom? Ok, obrigada, Abraço, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite a noite. todos. Fiquem com Deus.